Meus amigos, quem acompanha este canal perceberá que esse é um vídeo diferente. Não falarei sobre geopolítica, não falarei sobre Israel, sobre Donald Trump, sobre o STF, menos ainda sobre Evo Morales e coisas do gênero. Farei um vídeo sobre Michael Schumacher, essa figura emblemática, talvez a mais emblemática da Fórmula 1. Em primeiro lugar, porque eu sou um aficionado pela Fórmula 1, desde a mais tenra idade. Me lembro assistir às primeiras corridas de Fórmula 1 no tempo em que a Tyrrell tinha um carro patrocinado pela Elf, francesa, de 6 rodas, 6 rodas. Me lembro que Emerson Fittipaldi era um dos favoritos sempre em todas as corridas, mas lutava contra Niki Lauda e outros bambas da bola. Pois é, nos anos 70 comecei a assistir corridas de Fórmula 1 com o meu avô, ao lado do meu avô que não perdia uma. Isso foi muito antes de surgir o insuportável Galvão Bueno e suas narrações ufanistas, tolas e ufanistas. Era um grande espetáculo. Sempre fui apaixonado pela Fórmula 1. Vi, como disse, Emerson Fittipaldi ser campeão, depois Nelson Piquet e até chegar ao incomparável, único Ayrton Senna, o maior piloto de todos os tempos. Ayrton Senna estava para a Fórmula 1 como o quinto Urano para Platão. Ele era transcendente, não era desse mundo, não tinha adversário possível ou imaginável. Minha paixão pela Fórmula 1 já estava solidificada, então me sentia bastante maduro para dizer que Ayrton Senna não era desse mundo. Minha paixão pela Fórmula 1 talvez estivesse já no meu DNA, porque descobri recentemente que meus avós que vieram da Itália eram, lá na Itália, ferreiros. Fizeram muita roda de carroça, certamente. E isso, claro, nos dá um certo gostinho pela ferramenta, pela máquina, pelo aço, pelo ferro, pela fumaça e tudo mais, mas principalmente pelo ronco dos motores. O fato é que toda essa minha paixão pela Fórmula 1 um dia desmoronou quando Ayrton Senna, naquele trágico acidente em Imola, perdeu a vida. Eu ainda acompanhei um pouco mais a Fórmula 1 por conta deste senhor chamado Michael Schumacher, esse que vocês estão vendo aqui nos áureos tempos. Michael Schumacher foi, quem sabe, o segundo maior piloto de todos os tempos. Ele com uma Benetton no último ano nas últimas corridas de Ayrton Senna, na Williams, conseguia chegar perto, sim, muito perto de Senna, com uma Benetton, um carro que não era de ponta ainda, mas depois acabou se tornando por conta do próprio Schumacher. Aliás, no dia em que Ayrton Senna acidentou-se tragicamente em Imola, naquela corrida, Schumacher estava em segundo lugar e vinha tirando diferença de Ayrton Senna. Pois é, isso mostra que Schumacher, que infelizmente não conseguiu duelar de igual para igual com Ayrton Senna, seria sim muito em breve o seu grande adversário. Isso mostra, claro, que o homem também não era fácil. Aliás, o melhor de Schumacher era a sua regularidade. Uma vez ouvi o Nelson Piquet comentar, fazer uma crítica sobre Rubinho Barrichello, um piloto de segunda, convenhamos. Ele disse: Rubinho Barrichello não consegue manter regularidade. Ele faz uma volta muito boa e depois várias voltas ruins. É como se ele se concentrasse apenas numa única volta. Depois relaxa, fez uma volta bacana, acenou para a galera e aí acomoda-se e os outros vão recuperando o terreno que ele tinha conquistado. Por isso é um piloto de segunda. Nelson Piquet disse que o bom piloto faz sempre o mesmo giro.
mantém sempre a mesma velocidade ou mais, ou seja, concentra-se o tempo todo. E assim era Michael Schumacher, um piloto concentradíssimo. Só conseguia chegar em Schumacher quem tivesse a mesma capacidade. E ninguém tinha, por isso ele foi campeão, se não me engano, 8 vezes. 8 vezes. Além de ser um extraordinário piloto, não tinha adversário, porque o grande piloto já tinha morrido, Ayrton Senna. Então, Schumacher nadou de braçada em céu de brigadeiro, se é que se pode fazer essa comparação. Pois é, ele fazia volta após volta na mesma balada. Quando não, baixava o tempo, é claro. Batia recorde sobre recorde. As melhores voltas em todas as corridas eram geralmente de Michael Schumacher. Até que este, já depois de ter ganho tudo o que ganhou, quase um ancião na Fórmula 1, acidentou-se tragicamente esquiando numa estação francesa. O seu acidente foi realmente muito grave. O Infobae diz que o acidente o golpeou na cabeça contra uma rocha, o que provocou traumatismo crânioencefálico severo com hematomas intracranianos e edema cerebral difuso. Eu não sei exatamente a extensão disso, não tenho essa capacidade técnica, mas suponho que de forma bem resumida quer dizer o seguinte: Michael Schumacher simplesmente perdeu a cabeça. Teve o cérebro, o crânio esmagado, simples assim. E continua vivo. Esse acidente aconteceu em 2013, no final de 2013, no final de dezembro de 2013. E de lá para cá, Schumacher tem lutado contra a morte. Ficou muito tempo em coma, depois foi trasladado da Alemanha para a Suíça e, posteriormente, ainda passou a frequentar hospitais franceses. Atualmente, ele vai à França de quando em quando para novas, sabe-se lá o quê, novas terapias. Bem, ninguém nunca disse uma palavra, nem do staff de Schumacher, nem muito menos da sua família, de sua esposa, sobre o verdadeiro estado do piloto. Schumacher, desde que deu entrada no hospital, é cercado por uma cortina. Ninguém sabe exatamente como ele está, sabe-se que está vivo, apesar de que eu mesmo já dei a morte de Schumacher aqui nesse canal, se não me falha a memória. Schumacher, para a grande mídia, já morreu muitas vezes e continua aí. Mas não temos nenhuma informação. Pelo menos não tínhamos até hoje, porque hoje o Infobae traz uma matéria em que a esposa de Schumacher diz algo, traz um pouco de informação sobre o secreto tratamento do piloto. Ela disse que o piloto está sendo tratado agora, na França, com células-mãe. Aliás, a matéria diz exatamente o seguinte: nos últimos tempos, Schumacher foi várias vezes trasladado a uma clínica na França. Segundo contam, repórteres da mídia alemã, em lugar eleito para o tratamento especial, o lugar eleito para o tratamento especial é o europeu Georges Pompidou, de Paris. No recinto mencionado, o ex-piloto alemão realiza um método em que se lhe dão infusões de células-mãe para melhorar suas funções cerebrais. Bem, é por isso também que eu estou fazendo este vídeo. Todos torcemos para Schumacher, penso eu, por ele ter sido o herói das pistas do automobilismo que foi, mas por outro lado, não podemos esquecer que existe também uma cortina de fumaça que encobrem certos tratamentos hoje. Teoria da conspiração à parte, muito se fala que gente com muita grana tem acesso a uma medicina que transcende
aquilo que é oferecido ao público. E essa medicina não seria ou não é em nenhum aspecto ética. Pode ser que muitos tratamentos hoje, para salvar a vida de um paciente, exijam a morte de vários outros. E é isso que nos motiva a fazer esse vídeo. Tudo bem que a família de Schumacher não queira dar informações sobre o seu estado de saúde, nem mostrar a sua fisionomia e assim por diante. Mas seria importante, sim, que o hospital dissesse, pelo menos em partes, qual é o tratamento de Schumacher. O que significa isso de células-mãe? Pode não ser nada, pode ser células do próprio Schumacher. Mas, pela via das dúvidas e por causa do mundo em que nós estamos, seria bom que houvesse uma pressão popular, sim. Afinal, o próprio Schumacher era um ente popular, uma figura popular. E aí, tudo nos leva a crer que seria de muito bom tom que as coisas fossem um pouco mais transparentes. Quem tem dinheiro hoje preserva a sua vida de modo bastante, mas bastante mesmo, duvidoso, ou pelo menos suspeito. Basta ver a ligação hoje que grandes clínicas europeias e americanas têm com o mercado negro de órgãos da China. O que pouca gente fala. A China é o maior depósito de órgãos hoje no mundo. E, como disse já em várias oportunidades o Epoch Times, muita gente na China vê literalmente os seus órgãos sendo retirados. Órgãos são retirados quando o paciente ainda está vivo, para serem vendidos no mercado negro a bom preço, para dizer o mínimo. Claro, não estou dizendo que seja esse o caso de Schumacher. Estou dizendo apenas que existe duas medicinas, uma para os pobres e outra para os ricaços. Quem sabe uma medicina acabe servindo a outra. A ponta de baixo seja sempre, quem sabe, uma grande cobaia, ou pelo menos um grande depósito de cobaia para aqueles que têm muito dinheiro. Nunca é demais lembrar que estamos debaixo de um regime diabólico, principalmente na saúde. A saúde não só controla a vida do cidadão, porque hoje todo mundo tem lá os seus dados dentro de um banco de dados do Ministério da Saúde, dos Ministérios da Saúde, mas também sabe como e onde buscar certos órgãos ou certas células-tronco. É preciso que essas coisas venham à tona. Afinal de contas, ainda podemos pedir ou fazer esse tipo de pressão, por enquanto. Por outro lado, voltando a Schumacher, que ele tenha sucesso sim, mas de forma limpa, honesta e transparente. Trata-se, afinal de contas, de um guerreiro.